Colecionadores de prateleira, gente que só joga no Easy. Colecionadores de jogos lacrados, jogador de emulador versus jogador de jogo físico. Gente que não vai pro céu só porque usa save state. Colecionadores ostentação. Quase não saiu a voz agora. Gente que compra o jogo hoje pra vender mais caro no futuro. Cagadores de regra. Cara, quase não saiu. Meu nome é Diego Ramires, eu sou o Colecionador. E esse vídeo eu vou reagir referente a esse vídeo do Souji, que é Pecados Capitais do Retro Game, o lado sombrio da comunidade. Galera, já aproveita e se inscreve no canal do Souji aí pra dar essa força pra ele, combinado? O meu último vídeo aqui no YouTube, que eu falei referente à comunidade Retro Gamer, uma comunidade tóxica, falei vários pontos positivos e negativos, eu vou deixar o card pra vocês. Se o card não aparecer aqui, tá na descrição do vídeo. Vou começar pelo tema de jogo lacrado. Tenho vários jogos de Mega Drive na minha coleção, porém, de Mega Drive eu não tenho nenhum jogo lacrado, né, na minha coleção. Tenho esse jogo na minha coleção de Wii U. Esse jogo ele é ruim pra caramba, né, mas eu não tive a oportunidade de jogar ele ainda. Mas quando eu for jogar ele, eu vou deslacrar. Quem não sabe, eu tô tentando completar o full set de jogos de Nintendo Wii U. Eu tenho 101 jogos, são 167 no total a versão americana. É um tema chato, mas grande parte da comunidade é muito mimizenta e preconceituosa com colecionadores, né, que compram um jogo lacrado simplesmente para ter lacrado na estante e não usa o jogo. Eu acho que cada um compra e usa da forma que quiser, que bem entender. Claro que o principal motivo de um jogo existir é para ele ser jogado. O Souji, ele fala no vídeo dele de uma galera que compra um monte de jogo do mesmo, né, para inflacionar o mercado lá na frente, né, num momento específico, vender todos os jogos e só ele tem e ele pede o preço que ele quer. Qualquer pessoa pode fazer isso, isso é uma estratégia de mercado. Prejudica a cena? Prejudica. Mas, enfim, cada um tá jogando o jogo da maneira que consegue. Se o cara tiver condições de comprar 20 cartuchos desses para daqui a 10 anos o cara pegar e vender e pedir o preço que ele quiser, sorte a dele. Lembrando que todo investimento, ele é um risco. Se que passe 20 anos, o negócio desvalorize. Ao mesmo tempo, eu já disse isso no último vídeo, inclusive vou deixar o card aqui, de colecionismo babaca, que esse vídeo também tá hypado aqui na internet, de pessoas que criam anúncios falsos, anúncios fakes, lá no eBay com preços estratosféricos. E esses anúncios, eles ficam lá só para fazer aniversário, porque todas as outras pessoas que forem anunciarem vão se basear naquele preço alto. Depois de um certo tempo, a pessoa que dona do anúncio, ela acaba vendendo vendendo o jogo dela a um preço bem mais alto do que o valor de mercado atual. Tecnicamente, ela manipulou a massa para acreditar que aquele jogo era caro e ninguém sabe explicar o porquê que esse jogo é tão caro. Mas tem uma pessoa que deixou o preço lá fazendo aniversário a 10 mil, 15 mil reais. É claro, os próximos que entrar nessa cena vai ver que se aquele tá 10, 15 mil, o meu deve valer 5 para vender rápido. Eu sempre fui do colecionismo, sempre joguei videogame, eu sempre tive jogos físicos, mas eu nunca briguei com a galera que joga no emulador. E essa daí é uma treta que é chata, que já acontece há muitos e muitos anos. É diferente o cara comprar jogo para jogar e é diferente o cara ter um emulador para simplesmente jogar. Só que a galera do emulador critica muito a galera que paga caro nos jogos para ter a mesma experiência. Aí eu já não concordo, porque a mesma experiência nunca vai acontecer, se sempre vão jogar o mesmo jogo. Só que a sensação de estar jogando ali com a galera, com os amigos, né, ali numa sala ali, segurando um controle no videogame, é bem diferente de você jogar no emulador ou na tela de um celular. Por isso que a comunidade é tóxica, né? Tem gente que não sabe se pôr no seu lugar. Mano, se o cara joga no emulador, tá tudo certo. Se o cara que tá jogando no console real e ele tá pagando caro pra jogar, tá tudo certo também, não precisa ficar cagando regra na internet. Falando agora dos colecionadores de prateleira, pessoas que só compram um jogo e não jogam nada e fica por isso mesmo. Se você curte conteúdo de game, se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso me ajuda demais. Se você acha que o nosso trabalho vale a pena, considere se tornar um membro, borracha. Claro, mas é só se você quiser. Sempre disse aqui que colecionar é um estilo de vida, então não adianta você entrar nessa de colecionismo apenas pela modinha. Nós que somos influenciadores digitais, a gente detém parte da informação e do conteúdo. E querendo ou não, a gente precisa desses jogos aqui pra gente continuar gerando o nosso material ou falar um pouquinho com um pouco mais certo de propriedade, né? Porque quando a gente fala e a gente mostra que tá aqui, a gente tem uma certa autoridade naquilo que a gente tá falando. A gente não é dono da razão, mas quando a gente mostra que a gente coleciona, que tem, que joga, a gente tem uma credibilidade a mais. Mas no caso de muitos de vocês que tem uma coleção aí, ninguém vê, tá guardadinha, bonitinha no cantinho, por que essas pessoas elas merecem algum tipo de ataque? Pois é, eu não entendo isso, eu acho que cada um tem aquilo que quiser,
né, coleciona aquilo que quer, se não tá atrasando ninguém, não tá prejudicando ninguém, eu acho que sim, ela pode ter o cartucho dela, por mais que ela vai demorar 10 anos pra jogar, e olha que esse jogo aqui é bom, hein, pai, que ela vai demorar 10 anos pra jogar esse jogo de novo, é dela, mano, faz parte da história e da conquista dessa pessoa. Tem muita gente que fica preocupada com jogos que outras pessoas têm. Pois é, pai, cada um tem a sua própria coleção. Tem gente que tem uma coleção grande do tamanho da minha, maior do que a minha, menor, apenas um cantinho, apenas uma gaveta, apenas uma caixa de sapato. Pois é, eu também comecei na caixa de sapato, pai, confia. Próximo tema, esse é um que mexe muito comigo, que são pessoas que jogam no easy. Pois é, pessoas que só jogam no fácil. Pois é, que só põe no facinho pra poder jogar. Aos olhos de pessoas tóxicas, essas pessoas elas não têm qualidade nenhuma de gameplay. Perante pessoas tóxicas, essas pessoas elas não têm credibilidade pra agregar nesse momento, nessa cena. E diga-se de passagem, todos os jogos que vocês conseguem ver aqui nesse pôster aqui, ó, eu já joguei todos eles. Pois é, em outras épocas da minha vida, eu salvei grande parte deles no normal. Claro que os jogos que eu não consegui, eu voltei pro Easy. Alguns jogos eu me aventurei e fui no Hard. Isso vai de jogo para jogo, porque cada jogo ele te traz uma proposta diferente, né? Tem jogo que é mais difícil, já salvei, que nem o Soulja falou, que salvou Street Fighter no último level, já salvei também, né? A última vez que eu salvei em live, eu gastei uma live inteira para salvar no level 6. Pois é, tudo vai do tempo, da disponibilidade, da disposição que você tem para poder viver dessa alegria. Cagadores de regra irão mandar você jogar no Hard, ou pelo menos, no mínimo, no normal. Ai daí, ô fiscal de gameplay. Eu acho que cada um deve jogar como se sentir bem. Seja num controle piratinha, num controle que usa turbo, até que tem controle que usa trapaça, apertando start ou ativando o slowdown numa cena onde é mais precisa, você precisar apertar um botão para ver, visualizar alguma coisa. Pois é, o controle também é uma forma de você hackear o jogo, né? Eu acho que jogar no Easy é uma experiência mais light, porque muitas das vezes a pessoa não quer viver um desafio, ela não quer ter uma luta, ela só quer jogar um jogo. A gente que é influenciador digital, a gente tá em posição de destaque, e nesse destaque muitas pessoas, né, criticam a forma que eu mesmo jogo, né, em live. Nossa, já vai jogar no Easy, caralho, só joga no Easy, só salva jogo no fácil. Tem jogo que a gente salva no fácil, depois pula pro normal, depois pula pro hard e vai vivendo emoção. Gente que reclama de save state. Salvar um jogo na raça depende muito da sua habilidade, né? Do mesmo jeito que tem uma galera que reclama que jogar no Easy a pessoa ela não é preparada, não é qualificada para jogar, né? Tem gente que reclama no save state, aí não é salvar na raça. Pois é, a minha opinião de gente que salva no save state é uma opinião clara e bem sincera. Olha, irmão, tu não salvou na raça não, hein? Você salvou, mas não foi na raça. Você precisa se provar pra você mesmo. Só que assim, pai, tanto faz, mano. Curte seu jogo, brisa aí, pai. É sobre isso e tá tudo bem. Eu já salvei vários jogos com save state e no Easy. Mano, eu sou uma pessoa feliz, porque eu só quis viver uma experiência. E eu falo com propriedade, porque esse ano eu salvei 152 jogos. E ano passado eu salvei, acho que foi 260. Teve jogo que foi muito fácil de salvar e teve jogo que foi extremamente impossível de salvar. Mas a gente conseguiu. Teve jogo que me cansou e eu falei, mano, vou usar um save aqui só pra mim não precisar voltar a tela inteira, 4, 5 chefes lutarem de novo pra morrer no último de novo. Dá um save aqui, tenta mais 2, 3 vezes e já passa o chefão e grita final. Influenciador digital babaca que abre live e não sabe jogar videogame. Vixe! Meu Deus! Aí lascou, hein? Olha, eu acho muito da hora essa cena, porque eu jogo vários jogos, né? E muitos desses jogos as pessoas me criticam, porque eu não sei jogar. Esse ano eu salvei o Resident Evil 1, 2 e 3, né? E aí era a minha primeira campanha, minha primeira vez jogando Resident Evil 1 e 2. E eu fui muito massacrado na live, né? Porque eu tava perdido, literalmente perdido, né? Mas a galera que tava no chat tava me ajudando, né? E muita gente falou, mano, você não tem noção, você não sabe jogar. Tipo, não era pra você tá aí jogando essa porra, tá ligado? Então, tipo, tem muita gente que critica, mas aquele negócio, o pessoal critica, mas esquece que todo mundo já jogou uma vez pela primeira vez na vida. Pois é, e a minha primeira vez jogando Resident Evil 1 e 2 foi esse ano. E eu fui muito criticado por causa disso. Esse jogo aqui é o meu preferido da minha coleção. Eu jogo ele há 30 anos. Eu já conheço todo o esquema desse jogo aqui.
O foda é que eu não consigo salvar isso aqui no Hard e no Hardest. Esse jogo aqui, ó, Alien Soldier, vários influenciadores digitais, eu já vi long play, gameplay de alguns influenciadores, e eles não conseguem salvar esse jogo. Pois é, porque a galera já considera ele um jogo mais difícil. E adivinha quem apanhou do pai, tomou um cacete, cabulou a aula na escola e apanhou lindo, só porque eu não consigo passar a quinta tela desse jogo. Pois é. Prazer, Diego. Alien Soldier já é um jogo já que eu já domino, tem uma maior praticidade, né? Mesmo assim, o jogo ele ainda é difícil, eu ainda perco em algumas vezes. Mas para outros influenciadores que nunca jogou, pegar esse jogo é um desafio e tanto. E falando em sujeira, gente que usa cheats, que usa código, vida infinita, arma infinita, invencibilidade, esse povo aí, essa galera aí não vai pro céu. Vai descer de tobogã! É, pai, você vai ser amarrado pelo controle sem fio, pai. É, mano. Você vai jogar Columns, fi, em preto e branco, em televisão de tubo, com imagem RF. É Deus, fi. É Deus purinho nessa obra aí, mano. E o fiscal de verdade? O fiscal de gameplay, esse aí é o melhor, porque quando você fala, mano, eu já salvei esse jogo, esse cara aí, ele é o mais tóxico de todos, ele quer que você prove pra ele que você salvou. Meu irmão, não devo satisfação pra você não. Meu irmão, se você falar pra mim, mano, eu salvei Battletoads com uma vida sem morrer, eu vou falar parabéns pra você, mano, não vou te chamar de mentiroso não, pai, é mérito seu. A diferença é o nosso conhecimento. Eu não consigo salvar Battletoads. Um abraço pro Cid Veloso. É, carai. Mas se você jogar ali, persistir, ficar ali horas e horas, dias e dias, meses e meses, anos e anos, você vai salvar com uma vida. Uma hora você vai adquirir um certo conhecimento, você vai computar o jogo todinho na sua cabeça, você vai saber o que acontece na próxima cena, e você vai desenvolver uma habilidade para salvar isso da maneira que você quer. É muita insanidade na minha mente um cara que faz isso. Uma vez eu falei, mano, eu salvei todos os Gold of Wars, né, dessa cena retrô antes de 2018, aí o cara falou, mano, cadê a sua conta na PSN pra mim ver? Oxi, e precisa ter conta na PSN pra ver se eu salvei, mano? Se eu falar que salvei, pronto, acabou, mano. O melhor é o 2, o 3 e o Ascension. Eu vou pedir pra você deixar o like agora, porque a gente precisa bater os 500 likes desse vídeo, então dá essa força. Uma das coisas muito tóxicas na comunidade, o Soulja até cita, né, são pessoas com idades diferentes jogando o mesmo jogo. Cara, eu costumo dizer assim, todas as pessoas que pegam um controle na mão é um possível oponente, tá? Então o que isso quer dizer? Não adianta você lá jogar Street Fighter há 30 anos e aí um moleque lá de 12 anos, 10 anos pegou o controle e ele ganha de você. Aí muitas das vezes você vai falar, mano, é impossível esse moleque ganhar. Pois é, você já parou que esse moleque ele pode estar jogando o dia inteiro, todo dia e manjar mais do que você? Ô senpai, o primeiro passo é a aceitação. Não é porque você joga há 30 anos seguidos que não vai aparecer um baixinho feio, catarrento, que vai jogar mais do que você. Qualquer pessoa com controle na mão, ela é um possível oponente. Criticar é uma coisa que a comunidade mais faz, né? Mas tem um outro detalhe. Até mesmo em conhecimento, em termos de conhecimento, as pessoas, elas acabam pegando ranço uma da outra, só porque uma pessoa mais nova tem mais conhecimento do que uma pessoa mais velha em determinado jogo, em determinada área. Pois é, muitas das vezes a pessoa ela tem que amadurecer, né? E ela entender que outras pessoas com sabedorias e pontos de vida diferentes, né, vão engajar e vão traçar a vida dela em algum, vão se colidir, né, com essa própria pessoa em algum determinado momento. Eu coleciono acessórios de Mega Drive, mas o meu público, ele tá na média acima dos 40 anos. Essa informação o próprio algoritmo do YouTube ele passa pra mim. Não vivi a época de ouro, o auge do Mega Drive aqui no Brasil. Eu entrei nessa cena de acessórios de Mega Drive, né? E aqui eu tenho aqui alguns modelos de Mega Drive. Eu entrei em 2001, ou seja, o Mega Drive já tinha morrido nessa cena. PlayStation 1, PlayStation 2 já tava entrando em cena, Dreamcast já tava morrendo e eu tava lá, começando com o Mega Drive. Ou seja, eu sou um moleque novo nessa cena. Não adianta eu chegar aqui e falar pra vocês que eu detenho a verdade, que é sobre isso e tá tudo bem, porque eu sou foda, que eu tenho isso. Não, 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 não. O colecionismo é sempre uma caixinha de surpresa. Às vezes pode ter um outro colecionador de Mega Drive maior do que eu, e muitas das vezes pode ser um moleque. Pois é. Cara, pode ser um moleque mais novo do que eu. Por quê? Porque tem muitos tiozãos que colecionam, né? Então, tipo, essa geração nova agora, ela jamais vai colecionar Mega Drive. É muito difícil. Ela vai dar uma prioridade pro Play 4, Play 5, pro Switch, para outros consoles. Mas se aprofundar no retrô, um moleque novo dessa geração, dos anos 2000 pra cá, eu acho muito difícil.
mas não é impossível. Tem gente que fala que tem pessoa que não vai pro céu só porque usa save state em um Everdrive. Tem gente que reclama que tem gente que usa controle com turbo pra ganhar uma certa vantagem e dar desvantagem pra outros jogadores. Na verdade, pai, a gente só tem que curtir videogame, ó, ao som de Street of Rage, admirando toda essa coleção, toda essa glória do mundo dos videogames. Pois é, muitas das vezes tem gente que fica cagando regra em um rolê que não tem necessidade nenhuma, quando o maior prazer é simplesmente a pessoa pegar e jogar videogame, pai. É sobre isso e tá tudo bem. O vídeo que eu deixei na descrição sobre uma pessoa, comunidade tóxica, eu deixei o Magro Gamers, ele também reagiu sobre esse vídeo, né? Então é um tema que tá muito em alta, né? Por quê? Porque tem muitos cagadores de regra nessa cena que, no lugar de tá somando com a comunidade, né, agregando informação, dando uma orientação, dando uma dica, né, a pessoa ela fica esperando mais de você. E muitas das vezes a informação não tá comigo, tá com você. Porque quando eu abro uma live, quando eu faço uma gameplay, eu sempre pergunto: chat, e agora? Eu tô perdido, eu vou pra onde? Tem muita gente que sabe o que tem que fazer no jogo, mas fica esperando eu adivinhar, né? Mas tipo assim, claro que tem que ter aquela emoção do desafio. Só que é prazeroso do ser humano ver o outro se fudendo e não ajudar. Pois é complicado essa cena, né? Uma coisa é a gente esperar ali, mano, uma coisa é a gente perder 10, 20, 30, 40 minutos numa tela pra tentar descobrir um enigma e a pessoa sabe, mas ela não fala de pirraça. Porque quem grava conteúdo sempre, né, e não só quem grava conteúdo, você também que é jogador, você também já pegou uma gameplay encardida, daquelas que você fica perdida horas e horas, dias e dias, às vezes vira um mês, você nem sabe mais onde é que você tá, mas você tá perdido. Irmão, já tem quase 10 anos que eu travei em 40 horas aqui no Pier Solar, mano. Eu preciso salvar esse jogo aqui. Só que eu tô tão perdido nesse jogo que eu nem sei aonde eu parei, depois eu andei pelo mapa, eu tô mais perdido que segue em tiroteio. Tô mais perdido que filho da Job no Dia dos Pais. Tô mais perdido que o Marcelo, que pagou o frete e foi buscar. Deu de presente e depois comprou de volta. Se arrependeu, deu pro vendedor e não pegou o dinheiro de volta. O nome já diz, é comunidade, é um ajudando o outro. Isso se aplica também na sua vida, no dia a dia, no seu ambiente de trabalho e até mesmo no trânsito. No trânsito eu vou deixar até uma experiência de vida. No trânsito, veículos maiores protegem os menores e veículos menores, né, orientam os maiores. Muitas das vezes o cara tá manobrando com um caminhão, com um ônibus, com a carreta, ninguém se propõe a querer ajudar. Aquele cara, ele tá passando por uma dificuldade sozinha, ele só tem uma visão, mas quem tá de fora sabe que ele vai bater e sabe que ele não tá vendo, muitas das vezes não ajuda. A mesma coisa num exemplo simples, quando um caminhão, um ônibus ou um veículo grande de longo porte, ele bloqueia a visão de um veículo menor e o veículo menor quer passar achando que dá pra passar. Não é obrigação do motorista falar, mas ele tem o dever. Pois é, você não é obrigado a nada, você pode deixar a desgraça acontecer, mas é do seu dever, como parte da sociedade, querer ajudar. Faça 3 boas ações por dia para um mundo melhor. Não é só 3, mas se você fizer pelo menos, no mínimo 3, a sua vida começa a mudar. Você começa a mudar o seu ambiente e prosperar mais ainda. A gente aqui no canal do Colecionador, a gente não quer ser o fodão dos games. A gente só quer viver dessa alegria e compartilhar ela, porque muitas pessoas gostam disso, mas não faz ideia da imensidão que esse universo proporciona. Pois é, eu acredito que se não fosse eu, muitas pessoas não saberiam que o Mega Drive tem essa quantidade de acessórios. Só que tem um outro detalhe. O meu nível de conhecimento relacionado a acessórios de Mega Drive é muito maior do que tudo isso que vocês estão vendo. Tudo isso aqui não é 1% de tudo que existe de acessórios de Mega Drive no mundo. Pois é, existe muita coisa nesse universo do Mega Drive que já se perdeu ao longo do tempo. Muitos acessórios de Mega Drive que muitas das vezes eu mesmo não faço ideia que existe, mas eu tenho conhecimento porque as fotos chegam. E o nosso último tema, que o Sorjo meio que não abordou isso, mas eu queria falar, que é o desmerecimento. A pessoa, ela desmerece você por onde você ter chegado, ou simplesmente por você existir e falar que tem. É da hora quando você pega uma coleção de acessórios de Mega Drive, todos Sega Genesis, todos originais, com as caixinhas bonitinha, novinha, brilhando, edições especiais raras, controles lindos. Só que tem pessoa que desmerece você só porque você coleciona um controle pirata, um controle não oficial, um acessório que não é oficial de época. É até bonitinho, uma aeronave do Mega Drive, mas não é oficial.
esse controle 929 Fighter, isso aqui é lixo. O controle é arcade, mas não é premium. Tem gente que só vai aceitar se for original, se for Genesis, se for Capcom. Pois é, e os outros que não são oficiais? Vai entrar na linha do desmerecimento? Eu posso falar um negócio pra você? O mundo tá chato, pai. De todos esses jogos aqui, ó, da minha coleção, eu fiz questão de colocar esse jogo pirata bem no meio. Pega a visão. Eu tenho aqui uma Indic Knuckles original e eu tenho uma pirata. Colecionador, por que você colocou uma pirata do lado da original no meio dessa glória aqui todinha, pai? Olha só a sua coleção, aquele cartucho pirata, ele não deve estar ali, ele não pode estar ali, pai. É por isso que a comunidade Retro Gamer é tóxica, ela esquece das suas raízes. Quando você era um baixinho feio, cabeçudo e catarrento, você não tinha condições para jogar videogame, qualquer cartucho pirata te alegrava. Qualquer joguinho era mais do que o necessário, era considerado como felicidade. Se tudo que você for fazer na vida, você subir de nível, mas você esquecer as suas raízes, esquecer que isso faz parte de algo muito maior, meu irmão, tu pode ter todo o ouro do mundo, pai, mas você não vai ser feliz, mano. Isso faz parte de uma história, porque eu não tenho esse cartucho, inclusive eu tô atrás desse cartucho, né, sem coisa, mas eu tenho a capa, né, mas eu joguei muito na versão que não tinha o lock-on, que era pra você misturar os jogos, né, e depois eu consegui ele, né, mas eu me lembro da época que eu não tinha e eu jogava e eu era feliz apenas com esse cartucho, velho. Comunidade, não é sobre o jogo ser bom, mas sim quem tá jogando. O jogo pode ser ruim virado na peste, mas se quem tá jogando tá feliz, mano, é sobre isso e tá tudo bem, mano. A missão do programador, do cara que construiu o jogo, foi concluída. Tem uma pessoa se alegrando. Não é sobre ter jogos lacrados, jogos de prateleira, ter uma coleção grande e não usar ela, jogar jogos no Easy, jogar jogos jogos lacrados no Easy, usando cheat. Tem gente que detém a informação, morre com ela, mas não compartilha dessa alegria. Pois é, a gente tá aqui para promover felicidade, não para ser exclusivo. Quando a gente morrer, fica tudo aí, pai. Aproveita o processo enquanto ainda você pode, enquanto ainda há tempo, pai. É sobre isso. Se você gosta de videogame, só joga, mano. A comunidade, ela tá inflamada, mas se você assistiu esse vídeo até o final, digita a palavra bolha no comentário. Eu vou ler todos os comentários desse vídeo. O que você acha sobre pessoas que jogam no Waze? Jogos lacrados, diferença de idade, emuladores versus colecionadores, fiscais de gameplay, criadores de conteúdo sem noção do que estão jogando. E por fim, pessoas que não vão pro céu porque usam cheat em gameplays. Aqui na tela, os cards dos vídeos mais inflamados dessa bolha do mundo dos videogames. Meu nome é Diego Ramires e você está no canal O Colecionador. Deus abençoe.